Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam maravilhosamente bem. E hoje aqui gravando mais um momento, da playlist Saber com Sabor, o seu momento de gastronomia com intelectualidade, ao qual aqui eu exercito duas das minhas grandes paixões, a geografia e a culinária. E hoje eu trago para vocês uma receita tipicamente espanhola, uma receita que eu aprendi aqui com a minha avó Soledad, em memória, ao qual na Espanha é um prato muito recorrente, tanto como um lanche no meio da tarde, como também durante o momento do café da manhã. Estou falando da chamada tortilha espanhola, Ingredientes simples, compostos basicamente por batatas ou então papas, ovo ou então huevos, cheiro verde, perejil, sal, pimenta do reino e, é óbvio, não poderia faltar o tradicional azeite espanhol. Pois bem, a tortilha ela é consumida, melhor dizendo, pura, ou então ela pode ser consumida no meio de um lanche, no meio de pães. Pode ser o que nós encontramos aqui, o pão francês. Lembrando que lá na Espanha nós não encontramos o pão francês. Lá nós encontramos mais uma espécie de uma baguete, muito semelhante à baguete francesa, tá? Tamanho de um pão francês, só que com a textura de uma baguete francesa, certo? Ou então podemos comê-lo, em cima de tostadas, de torradas. Essas três formas de consumo, tá, são muito recorrentes lá. Quando é no meio de pães, é chamado de bocadillo de tortilhas. Ou então, quando vem em cima das torradas, é chamado de montadito de tortilhas. Tudo bem? Então, como fazer tortilha para uma, para duas ou para três pessoas é praticamente a mesma obra, o mesmo trabalho, eu vou fazer aqui uma porção que dá para umas duas pessoas comer muito bem, certo? Então o primeiro passo é quebrar os ovos, tá? Eu vou fazer aqui uma receita com 5 ovos, certo? E 2 batatas. 2 batatas inglesas, batatas grandes, tá? Como já foi até comentado com vocês, em outras aulas, a batata, me confundi aqui, ela é de origem andina, América Andina. Países como Peru, Equador, tá? Tem ali o berço da batata. Mas depois da chegada dos colonizadores europeus aqui na América, a batata ela se tornou um instrumento bastante consumido, não só aqui na América, mas em toda a Europa. Depois de colocarmos os ovos, eu gosto de colocar aqui um raminho de salsinha, um raminho de cebolinha, para dar aquele sabor especial, aquele toque, além de enriquecer nutricionalmente. Depois nós vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino. Coxa, qual que é a quantidade? Fica a seu critério, tá? O sal, eu gosto de usar bastante o sal do Himalaia, que dizem pelo menos que ele é menos agressivo, para as pessoas que têm pressão alta. A quantidade eu também recomendo um pouco de moderação, seja por questão de pressão alta, seja pela questão de que quando cozinhamos a batata, que depois eu vou comentar um pouco mais sobre ela, tá? Nós já colocamos aí um pouquinho de sal na fervura. Então agora é bater bastante para misturar, certo? Bom, depois que nós fizemos essa mistura básica, eu vou usar aqui uma frigideira, como eles chamam lá de salté em espanhol, tá? Que também é uma yakisobeira. Eu gosto de fazer ela porque tem espaço para o omelete, para o ovo, para a batata e assim por diante. Então, um fiozinho de azeite, lembrando sempre usar azeite extra virgem, preferencialmente os azeites espanhóis, que são os melhores, tá? Então, um fiozinho de azeite, nós damos aí uma distribuída rápida nele e
vamos colocar a batata, certo? Percebam vocês que a batata ela está em cortes bem generosos. Originalmente na Espanha, eles comem ou com batata frita, como está aqui, mas frita, ou então com a batata chips, que também é frita. Eu particularmente eu fiz uma adaptação para que esse prato se torne menos pesado, menos calórico, né? Principalmente em termos de quantidade de gordura. O que eu vou fazer agora? Vou levar ao fogo. Tem que esperar um pouquinho por conta da válvula de segurança do fogão, para que não ocorram aí acidentes com crianças e assim por diante. Tá? Enquanto a frigideira vai esquentando, a batata vai dando uma leve dourada, a gente bate aqui mais um pouquinho. Tudo bem? Voltamos logo mais. Bem, voltando então, né? Depois que nós já deixamos a batata tomar aí uma leve dourada, só para relembrar, gente, para que a batata ficasse menos calórica, essa alimentação menos calórica, ao invés de fritá-la, eu a cozinhei apenas, tá bom? O sabor altera praticamente nada. Bom, então depois que nós batemos o ovo com a salsinha, com a cebolinha, tá? Uma opção que vocês podem pôr também é o queijo ralado. Então agora nós vamos despejar aqui os ovos, certo? Despejar aqui os ovos mexidos, ovos batidos e como queiram. E aí, gradativamente, né, nós vamos, conforme ela for pegando a casquinha, vamos fazendo uns leves levantamentos para que esta mistura de ovos vá entrando para a parte de baixo, certo? Uma coisa que eu vi que foi possível, né, que nós vimos lá na Espanha, em janeiro do ano passado, né, já que saber com sabor, o quanto que o país investe, né, em turismo. A Espanha ela é hoje o segundo maior destino turístico do mundo, tendo superado os Estados Unidos. A Espanha hoje eu falo que ela está quase que beliscando já a França em relação ao número de turistas que visitam o país anualmente. Apenas uma curiosidade, Barcelona é a cidade espanhola que tem o maior número de visitantes anualmente, certo? Em relação à economia espanhola, conversando com algumas pessoas lá, aqui eu quero deixar um abraço a um senhor muito simpático que eu conheci em Fuentesaúco. Estava tomando banho de sol num inverno bastante rigoroso. O nome dele era Jesus. Conheci ele lá, fiquei conversando com ele, ele me mostrou uma cegonha que estava no topo de uma igreja. Só por curiosidade, Fuentesaúco é a cidade do meu bisavô, José Hernández Pérez, tá? Ao qual aí eu pude ter a grata satisfação em conhecer a cidade no ano que completava exatamente um século da imigração dele para o Brasil. Por falar em imigração espanhola no Brasil, né, o estado de São Paulo é o estado da federação que mais recebeu espanhóis, né, e regiões como São Paulo, Sorocaba, Gavião Peixoto, a própria cidade de São Paulo, com uma colônia espanhola muito grande, e aqui no interior oeste de São Paulo, cidades como Palmital, que inclusive tem um bairro chamado Água da Espanholada, Assis, Presidente Prudente, Santo Anastácio, mais em direção ao Pontal, uma grande colônia espanhola também. Bom, então olhando aqui, ó, percebam vocês que ela já está fazendo uma casquinha. Então a gente dá uma levantada para que o ovo vá infiltrando. Uma coisa a ser destacado, né? Sempre cozinhando em fogo brando, tá? Se não ele muito baixo, mas também fogo alto não. Existe uma máxima na culinária que é importante a gente destacar. Pressa e cozinha não combinam. Outra coisa, gente, tinha um programa, ainda tem na verdade no canal TVE da Espanha, um programa de gastronomia, que era apresentado pelo Carlo Arguiñano, na TVE da Espanha.
E ele usava uma expressão muito bacana, que dizia o seguinte: comer bien no es comer muy ni caro, es comer com variedade. Ou seja, comer bem não é comer muito e nem caro, é comer com variedade. E este prato que nós estamos fazendo aqui, ele é um exemplo que se enquadra muito bem nesta conjuntura, né? É um prato ao qual as pessoas, né, se alimentam de uma forma bastante nutritiva, né, e gastando pouco. Caso você queira incrementar, você ainda pode colocar um parmesão ralado, uma mussarela ralada, né, que tudo isso aí vai dar um sabor diferenciado, certo? Agora eu vou para uma das etapas mais desafiadoras de fazer a tortilha para mim, principalmente quando estamos numa proporção grande como essa, tá? Que é a hora da virada. Existem muitas técnicas. Eu particularmente uso aqui uma técnica bem caseirona mesmo, que é virá-la. Então eu vou apagar o fogo para que não tenhamos acidentes. Vou encaixar a tampa aqui, certo? E aí eu vou, olha só a responsabilidade, hein, gente? É ao vivo o negócio aqui, tá? Eu vou escorrendo ela aqui nesta base, ok? Eu vou desprendê-la, vou escorrendo ela nesta base aqui. Então, bem vagarosamente, eu faço isso para que ela não quebre, porque um dos segredos de um bom prato é também que ele seja visualmente agradável, né? Nós comemos muito com a boca, mas também comemos muito com os olhos, certo? Vou pegar um prato agora, só um instante. Bom, agora o outro segredinho, eu coloco o prato aqui em cima e aí eu viro ele e vejam vocês, agora é só ele terminar de dourar. Por falar em dourar, falando em tortilha, eu quero deixar aqui um abraço para uma turma minha que eu dei aula num curso de eventos, né, em que nós fizemos um dia, uma noite de gastronomia espanhola e, para me sacanearem, né, eles falaram que a tortilha era o omeletão do Titi. E aí ficou o tempo todo: Titi, vamos fazer o omeletão? Vamos fazer o omeletão? Só para sacanear. Então, moçada do Eventos, um abraço aí para vocês, tá certo? Bom, mais algumas curiosidades sobre a Espanha, né? A Espanha é um país também que se destaca pela sua grande produção de azeite, tá? É um dos maiores produtores de azeite do mundo, tá? Um país que também se destaca muito em atividades agrícolas voltadas ao cultivo de alguns grãos como trigo, tá? Alguns legumes como batatas, pimentões, certo? Vagens e assim por diante, tá? E no contexto europeu, um grande produtor de cítricos, no contexto europeu, tá? A Espanha, situada no clima mediterrâneo, clima esse que tem por características verões quentes e bastante secos, certo? E invernos com uma expressiva queda de temperatura, tá? E também em algumas áreas a ocorrência de neve. Nunca tinha visto neve e no caminho entre Madrid e Fuentesaúco eu fui agraciado, né? Fomos agraciados de encontrar neve na beira da estrada. E pela manhã em Ávila, onde nós dormimos, também pegamos um pouco de neve, tá? Quero fazer aqui também um agradecimento todo especial à Diane, que está fazendo aqui hoje o auxílio de cameraman ou camera girl, tá? E que também me acompanhou na viagem à Espanha. A viagem essa que era um sonho de vida ao qual eu trazia desde criança, né? Então, essas são mais algumas curiosidades, né, do saber com sabor. Um outro aspecto sobre a culinária espanhola é que ela é muito consistente, tá? Ela é muito voltada
ao consumo de batatas, né, ao consumo ali de pães. Então o que o espanhol comum ele come no seu desayuno, que é o seu café da manhã? Geralmente, numa cafeteria você pode pedir um pão com tomate, o tomate é ralado, o pão tostado e no lugar da nossa manteiga, da nossa margarina, um fio de azeite. Para acompanhar o café, que é o expresso, né, um expresso, que é um dedinho de café expresso forte pra caramba, café com leite, que é o café com leite, ou então também o americano, que é alguma coisa semelhante ao nosso café de coador, certo? É um expresso que eles colocam um pouco mais de água, tá? No almoço, a base, macarrão, batata, carne. Qual carne eles consomem mais? Aves, suínos e ovinos, certo? No caso da carne bovina, existe? Sim, existe, mas não faz parte do consumo diário. E nas áreas mais litorâneas, a proteína animal, na forma de carne, são os peixes de água salgada, são bastante consumidos na Espanha, certo? À tarde são esses lanches rápidos e à noite, né, muito pouco hábito de comer comida em si, como nós temos aqui no Brasil. O que é mais comum lá são as tapas, que são porções de diferentes combinações, certo? Que em algum vídeo eu faço para vocês aqui algumas tapas ensinando, certo? Bom, então vamos agora preparar a mesa. Daqui a pouco eu volto apresentando aqui o fruto do nosso trabalho. Bom, então agora, né, com o prato já finalizado, como eu disse a vocês, esse é um prato que serve tranquilamente, se ele for consumido puro ou com pão, na forma de bocadilho, né, 2 ou até mesmo 3 pessoas se alimentam bem, tá? Para acompanhar, lá eles acompanham ou com café, como eu já falei com vocês, né? Ou então com suco de laranja, zumo de naranja, que também eles usam para acompanhar a tortilha. Uma outra curiosidade, em toda a refeição principal, no caso, o que seria o nosso almoço, que lá é bem tarde, e o jantar, quando ele ocorre, sempre nós temos de entrada um caldo. Caldo de lentilha, caldo de ervilha, algum caldo com alguns pedaços de carne para dar aí entre aspas, o tira-gosto, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Aproveito aqui a oportunidade para deixar um super beijo para minha filha, que ontem nós almoçamos juntos. Ju, papai te ama, tá, filha? Agradecer também a vocês que vêm aí apoiando o trabalho, divulgando o Saber com Sabor, Bruno Saad, nosso parceiro nesse projeto, a todos os meus alunos dos colégios que eu dou aula, ETEC, FATEC, Santa Maria, Colégio Objetivo de Assis, né? Então, a todos vocês, muito obrigado, aos colegas professores. Enfim, gente, a ideia é divulgar, propagar curiosidades e conhecimentos, mas de uma forma saborosa. Saber com sabor. Beijos.